Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, a alegria de aqui estarmos para comentarmos, para pensarmos e considerarmos os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Que Jesus, então, ilumine as nossas reflexões desse momento, que versarão a respeito das perguntas 937 e 938 lá do Livro dos Espíritos. São perguntas muito fofas, na minha opinião, porque é claro, né, que o Livro dos Espíritos é aquele manancial de boas notícias e de boa orientação que temos. Mas às vezes algumas perguntas nos falam, né, mais do momento em que estamos vivendo ou o momento que a sociedade está presenciando. E eu acredito que essas duas perguntas têm muito a ver com essa oportunidade. Então, na pergunta 937, Kardec pergunta assim: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Então, ou seja, a gente vê que a abordagem dessas duas questões vai se fazer em relação àquela nossa sensação de ingratidão por tudo que acontece ao nosso redor. E penso eu que é muito atual porque a gente continua na expectativa de que a sociedade seja reconhecida por tudo aquilo que nós fazemos, né? Eu tenho visto muita frequência essas reclamações das ingratidões que acontecem, né? Sejam de filhos, sejam de amigos, sejam de prestadores de serviço que não reconhecem, né, a nossa boa vontade para com eles. Então, assim, é como se a gente visse que estamos num momento assim de muito mau humor, né? As pessoas estão muito mal-humoradas, achando que tudo que fazem é, são assim aquelas coisas fundamentais, né? E que o que o outro faz não é mais do que a sua obrigação, né? Essa é uma frase que sempre nos provoca um certo desagrado, né? Quando alguém diz assim, não fez mais do que a sua obrigação. E quantas vezes só a gente sabe o esforço que a gente colocou para poder realizar uma determinada atividade, né? Conseguir um determinado êxito, e vem alguém e diz não fez mais nada do que a sua obrigação. Ou seja, é ali que a gente percebe a ingratidão das pessoas com relação a todo o nosso esforço, né, que a gente colocou naquele feito. Mas aí a resposta dos espíritos sobre essa questão de se é, não é uma fonte de amargura essa decepção, né, que a gente tem com relação às pessoas. Os espíritos dizem lá, são, ou seja, eles reconhecem que a gente fica realmente entristecido. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Ou seja, quando a gente vê um coração ingrato, o nosso pensamento deve ser o de é, compaixão por aquele coração que ainda não entendeu o quão bom é sentir essa gratidão. Quando ele diz que eles serão mais infelizes do que nós, né, aqueles que têm um ato de ingratidão, nós sentimos aquela amargurinha ainda, aquela tristeza de não sermos reconhecidos. Mas o que os espíritos nos convidam a pensar é que esses ingratos são muito mais infelizes do que nós. E aí ele fala, vão topar com outros corações egoístas. De novo, vamos fazer aquele ponto aqui importante. Não é punição. Eles vão topar com corações egoístas também, porque a gente acaba atraindo o tipo de vibração, o tipo de situação que nós vivenciamos, que nós mentalizamos. Então não é por punição, mas é por lei de atração. E, consequentemente, muito mais infelizes serão, porque o que alimenta o coração deles é que, de fato, não
lhes causa bem-estar. No livro Iluminação Interior, Joana tem uma página intitulada Os Ingratos, em que logo no início ela fala assim: os ingratos conduzem o coração enregelado pelo egoísmo. Ignoram as bênçãos da alegria de retribuir. Então, ou seja, quando a gente pensa no infortúnio dos ingratos, não é porque lá na frente eles serão punidos, né? Tipo aquilo que eu sempre digo assim, a gente gosta tanto de ser bonzinho, dizendo não vou me vingar, não vou reagir, porque Deus está vendo. Isso para mim é sempre aquela terceirização da vingança, né? A gente acha que Deus vai assumir aquele papel de nos fazer justiça, como se nós fôssemos os certos e aquela pessoa tivesse errada e merecesse uma punição. E aí o que os espíritos estão nos convocando a refletir, o que Joana coloca nessa frase, é de que a nossa compaixão vem não porque ele mais tarde vai ser punido, mas porque desde já ele não tem a alegria de viver essa bênção da gratidão. Então, é o que ela fala, o coração está enregelado pelo egoísmo. Um coração enregelado, né, duro, ali sólido, ele não está pulsando, ele não está vibrando. Então, assim, é uma pena que aquele indivíduo perca o seu tempo e desperdice o momento presente de sentir essa alegria da gratidão, né? E aí o que os espíritos comentam aqui é que, em vez de a gente ficar focando nesses, que a gente então se lembre de todos aqueles que foram exatamente o contrário, todos os nossos exemplos de gratidão indiferente à reação de quem recebeu aquele benefício. Ou seja, é a nossa gratidão pela oportunidade de fazer o bem. Então, essa alegria de fazer o bem e essa gratidão por essa oportunidade é que devem fazer feliz o nosso coração. Não precisamos da gratidão do outro. Se estamos plenamente sintonizados com a nossa função na existência, que é a do desenvolvimento próprio, colaborando com o desenvolvimento da criação, somos co-criadores, somos instrumentos de Deus para o crescimento de todo um grupo de espíritos. Então, se a gente está muito consciente desse papel, termos a oportunidade de fazer o bem a alguém é para nós já motivo de extrema alegria e gratidão pela oportunidade. Não precisa da gratidão do outro, né? O que acontece no coração do outro é alegria ou tristeza para ele. A mim cabe esse reconhecimento do que faz bem ao meu coração. E aí vamos focar naqueles exemplos que viveram dessa forma e que tão felizes foram, né? São tantas. A gente não precisa nem ir para as pessoas famosas. Com certeza temos na nossa existência algumas pessoas em que tivemos a oportunidade de vivenciar, de presenciar a tranquilidade, a serenidade daquela pessoa que age no bem pelo bem e não na espera daquela retribuição ou até mesmo remoendo aquela amargura da ingratidão recebida. Vamos lembrar das pessoas que cruzaram o nosso caminho e que mais demonstraram essa serenidade. Essas pessoas costumavam ter essa expectativa da gratidão, porque, de novo, a gente só vai se sentir amargurado se a gente tiver expectativa de receber alguma coisa em torno daquilo que fizemos. Mas é isso que a gente tem que esperar? Ou a gente tem que esperar a alegria do coração ela acontecer independente do outro? Olha o sentido de liberdade que isso traz para a gente, né? A minha felicidade, o meu bem-estar,
não depende do outro, não depende da reação do outro. A minha felicidade e o meu bem-estar vêm do meu próprio coração feliz pela oportunidade recebida, pela consciência de que o meu papel é importante e que eu estou cumprindo bem. Isso é que traz aquela serenidade, aquela alegria. Eu estou livre das contingências exteriores. Só depende de mim eu sentir esse bem-estar. Então é o foco de onde está a minha mente. E aí os espíritos ainda complementam, né, nessa nossa lembrança de seres que passaram pela nossa vida, importantes, assim, historicamente importantes, ou simplesmente do nosso conhecimento pessoal. Essas pessoas, elas são muito relevantes como exemplos dessa serenidade que pode ser conquistada, essa felicidade que é independente do outro. E aí ele ainda diz: lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Ou seja, né, se o próprio Jesus sofreu essa ingratidão, por quem somos nós na fila do pão para achar que a gente ia sofrer menos ingratidão do que o próprio Mestre, a luz do mundo? Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. Olha só, seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra. Então, o bem que nós fazemos, ele é a própria recompensa em si. Mais uma vez, como dizemos, porque enche o nosso coração da certeza de estarmos agindo corretamente. É a tal da consciência tranquila, né, que toda mãe sempre fala. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto mais lhes tenha sido a ingratidão. E aí, mais uma vez, fazendo o ponto de que eles serão punidos não porque haverá um juiz determinando o sofrimento para eles, mas porque a punição está na própria intranquilidade dos seus corações. Eles estarão se sentindo assim. E aí, na pergunta seguinte, na 938, Kardec ainda insiste, né? Vamos aprofundar aí esses sentimentos. Ele diz: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Aí ele diz: então tá bom, se você concordou que essas decepções causam essa certa amargura no nosso coração, então isso não vai fazer com que a gente endureça e se feche a essa sensibilidade de tentar fazer o bem, de tentar ajudar o outro? E os espíritos respondem: seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Ou seja, o progresso vai acontecer. E aquele espírito que naquele momento está sendo ingrato na nossa percepção, haverá um momento em que ele também cairá em si e conhecerá, felizmente, os prazeres dessa gratidão, desse reconhecimento à oportunidade dada. Existe uma página de Joana, nesse livro Psicologia da Gratidão, em que ela comenta uma historinha que é bastante já, né, assim, já vem passando ao longo da história da humanidade, e que ela disse que é conhecida com variações, embora o mesmo conteúdo. É a história de um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns dos seus discípulos. Passando por uma ponte, viram um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza na qual se debatia, afogando-se. O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou-o da morte certa. Alegre por havê-lo salvado da situação,
Quando o trazia para o solo, o escorpião picou, produzindo-lhe uma grande dor que o fez derrubá-lo novamente nas águas. Nesse momento, o monge correu e, tomando um pedaço de madeira, novamente se adentrou nas águas e retirou-o, salvando. Retornou ao caminho em silêncio após o seu gesto nobre, e um dos discípulos, surpreendido pela ocorrência, indagou: Mestre, penso que o senhor não se encontra bem. A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o senhor. Não seria natural que o deixasse morrer ao invés de intentar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco? O monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade: Ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Então, assim, a gente vê que as nossas decisões, né, assim como a decisão desse monge, não pode ser em função do que é o momento do outro. O escorpião, ele age por instinto, né? Como é que ele fala aqui? Ele agiu conforme a sua natureza e eu procedi conforme a minha. Então, ou seja, a natureza do escorpião ainda é a do instinto, a do identificar tudo como sendo uma agressão. E, imagina, aquele escorpião já está ali, desesperado, né? Tá vendo ali que o instinto de sobrevivência foi ativado. Então ele já está ali desesperado. Quando mesmo o movimento de ajuda é identificado por ele como sendo uma agressão, e aí o instinto dele, o que, que é? Reconhecer a agressão, atacar. E aí o que o monge diz é que a nossa atitude tem que ser de acordo com a nossa natureza, não com a natureza do outro. E aí por isso ele vai uma segunda vez tentar salvá-lo. E aí eu acho bonito porque, além de tudo, há ali um rápido reconhecimento de que há formas da gente fazer e a gente não precisa necessariamente se expor à picada. Ele aprendeu com a picada, então ele modificou a forma de salvação, mas ele não desistiu de salvar, não desistiu de ajudar. Então, assim, é uma historinha simples, né, mas muito rica nessas reflexões. Quantas vezes nós não achamos que estamos ajudando alguém, mas estamos de fato impondo a nossa forma de agir sobre o outro? Aí, quando o outro reage, não aceitando aquele conselho, ou aquela nossa fala, ou o que quer que seja que estejamos ali tentando ensinar, sim, que nós somos mestres, né, do que o outro deveria fazer. Nós temos certeza de como é que o outro deveria agir. Não sei por que a gente não usa essa certeza toda, né, essa assertividade com relação a gente, né? Porque a gente gosta muito de mandar na vida dos outros. Aí quando os outros não fazem aquilo que a gente recomenda, a gente toma aquilo por desconsideração, por ingratidão do outro que não está percebendo que eu estou aqui tentando ajudar, tentando mostrar o caminho da luz. Só que o meu caminho não é o caminho do outro, as minhas experiências anteriores não são as mesmas experiências do outro. Então, há que se reconhecer que a gente precisa descobrir formas de realmente ajudar o outro. Não impor a nossa opinião, mas ver qual é o tipo de ajuda que a gente pode dar dentro do que ele pode produzir, do que ele pode fazer. Então, acho que são duas coisas. Uma é essa da gente perceber que o outro vai agir de acordo com a sua natureza, com o seu momento. E nisso não estou dizendo que somos superiores, porque há situações em que realmente agiremos melhor do que outros e há situações em que ainda não temos aquele cabedal e aí aquele outro mesmo que numa outra situação agiu
inferior, muitas aspas aí, né? Inferior a nós, ou menos assertivamente, é nessa que ele pode ser melhor do que a gente. Então, não estou aqui fazendo apologia de que por conhecermos esta verdade já somos melhores, nada disso. Mas é que cada um vai reagir num determinado momento de acordo com a sua natureza. Eu estou lendo um livrinho muito interessante que chama A Grande Espera, e nesse tem um momento da história em que há um ajudante, né? Há um ser iluminado que está ajudando uma determinada senhora com a situação lá com as filhas, ele faz tudo por ela e tal. E ela é uma pessoa extremamente ingrata. Então tem um momento em que ela inclusive começa a gritar impropérios para ele, né? Assim, enfim, agredindo mesmo. E uma serva que conhece a situação toda e que sabe da dedicação desse menino por essa senhora, ela diz, tem uma hora que ela diz assim: por que não fazeis esta víbora calar? Exclamou a moça impetuosamente. E aí a resposta do menino, que é um ser mais iluminado, diz: se as víboras conhecessem as belezas do ósculo puro, não instilariam veneno mortífero. Se as víboras conhecessem as belezas do ósculo puro, não instilariam veneno mortífero. Então, ou seja, a gente precisa lembrar que se alguém age com ingratidão para conosco, se a gente identifica ingratidão, é porque ele ainda não conhece as alegrias que a gratidão traz ao próprio coração. Ele ainda não sabe que ser grato não é para nos satisfazer, mas que ser grato traria uma satisfação imensa a ele próprio. O coração dele é que se sentiria muito feliz. E aí, no complemento dessa pergunta 938, né, a 938A, Kardec diz assim: mas tal raciocínio não impede que lhe ulcere o coração. Ou seja, mesmo a gente sabendo disso tudo, a gente sente o coração magoado. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ou seja, se a gente educasse o coração para não ser tão sensível à dor do outro, né, aos momentos do outro, porque aí a gente estava se poupando dessas dores. E a resposta dos espíritos é: pode nascer essa ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Se preferir, a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Novamente, não é colocar acima no sentido de sou um espírito mais importante, mas a gente está se colocando acima no sentido de não se deixar puxar para baixo por esse mal, por essa falta de consciência da alegria que o bem traria. Então, quando os espíritos dizem se a gente se põe, né, numa proposta de ser mais insensível para não ser tão magoado, tão infeliz, o que os espíritos dizem é que se nascer na gente esse movimento, ele pode ser até uma consequência natural desse processo, mas é uma coisa que a gente precisa lutar contra, porque essa é a postura do egoísta, essa é a felicidade do egoísta, que então não quer se sensibilizar com nada que é do outro. Na continuidade desse capítulo sobre os ingratos, de Joana de Anjos, nesse livro Iluminação Interior, ela diz assim:
Aqueles que praticam o bem, aguardando por sua vez qualquer forma de retribuição, não diferem muito dos ingratos, sendo igualmente espíritos necessitados. Incapazes de doar desinteressadamente, negociam sob o disfarce da solidariedade. Olha só, gente. Ela é muito certeira, né? No seu íntimo permanece um certo narcisismo, no qual caracterizam-se como benfeitores. Eu vou repetir essas 3 frases. Aqueles que praticam o bem, aguardando por sua vez uma forma de retribuição, não diferem muito dos ingratos, sendo igualmente espíritos necessitados. Incapazes de doar desinteressadamente, negociam sob o disfarce da solidariedade. No seu íntimo permanece um certo narcisismo, no qual caracterizam-se como benfeitores. Então, aqueles que se decepcionam com a ingratidão dos outros é porque eles tinham expectativas. A gente só se decepciona quando a gente tem uma expectativa que não foi atendida. E qual era a nossa expectativa? Então, a nossa expectativa não era só praticar o bem porque o bem é necessário e útil a todas as pessoas. A nossa expectativa era de que a gente narcisisticamente fosse visto como um benfeitor. E se a gente ainda tem essa característica narcisista, é isso, a gente está negociando sob o disfarce de solidariedade. Por que negociando? Eu estou me disfarçando de que estou fazendo bem, mas eu, na verdade, estou na expectativa desse retorno. Eu te dou alguma coisa para você me dar outra. Isso é uma negociação. Então, esses espíritos, eles estão igualmente necessitados. Ou seja, porque o ingrato, ele é um espírito necessitado que ainda não reconheceu o valor da gratidão. Mas aquele que está fazendo, esperando a gratidão, é porque no fundo ele está necessitado também, porque ele não reconhece o valor do bem pelo bem. É muito lindo isso, não é, gente? Da gente refletir. Aí ela complementa mais um pouquinho à frente, dizendo: o espírito lúcido e consciente do seu dever de humanidade experimenta inefável prazer em ajudar. Então, a nossa busca maior, ela precisa ser na descoberta da alegria de servir. A alegria de servir que vai nascer dentro do meu coração pela prática daquilo que eu tenho a oportunidade de fazer em todos os momentos da minha vida. Essa prática, como eu sempre gosto de dizer, né? A gente pode começar sim a fazer as coisas só porque a gente sabe que é o correto. Mas nessa experiência, a gente vai percebendo os benefícios. A gente vai percebendo que lentamente o nosso coração vai ficando quentinho toda vez que a gente consegue fazer uma coisa boa. E aí, quando a gente fizer alguma coisa boa, o que a gente precisa estar conscientemente muito atento, prestando atenção, é focar na coisa boa que a gente fez. Mesmo que seja pequenininha. Não são coisas grandiosas. Nem todos os espíritos são missionários. Nós estamos aqui nesse processo de crescimento. Então, a gente foca naquela coisinha boa que a gente fez, uma atitude qualquer. Nem que seja um sorriso que a gente deu, ou a gente dá um bom dia para uma pessoa que a gente percebeu que olhou para a gente com aquele olhar de carinho porque a gente deu aquele bom dia. Ou uma ajuda qualquer material que a gente consiga dar a um necessitado, né? Que às vezes a gente nem mais vai encontrar. Mas que a gente, no final daquele dia, a gente lembre dessa atitude e foque na atitude. Que a gente perceba o quanto o nosso movimento, que a nossa visualização seja como é que eu fiz aquela ação, como é que eu me senti naquele momento. Tira o foco do outro. Né? Não é pensar assim, eu vou pensar naquilo e aí eu vejo como é que o outro recebeu a minha atitude. Não, desloca esse foco. Traz esse foco para você. Né? Como é que
eu me senti naquele momento. Não no momento posterior em que o outro teve a reação ao meu gesto, mas como que eu me senti naquele momento. É assim que a gente vai aprendendo a se integrar a essas vibrações que o universo está aí todo permeado, porque o universo está permeado do hálito divino. E o hálito divino é esse bem-estar, essa serenidade, essa gratidão por tudo que nos aconteça. E aí, assim, devagarzinho, a gente vai fazendo esse exercício. E aí nunca mais pensaremos se eu estou triste ou se eu não estou triste pela reação do outro. Eu vou sempre pensar em onde está mais oportunidade de eu sentir essa vibração tão gostosa de estar fazendo o bem pelo bem. Porque eu quero, porque me dá prazer. E não porque o outro vai reagir dessa ou daquela forma, me ver como benfeitor, ser grato, né? Assim, reconhecer o meu. Eu não preciso do reconhecimento do outro, porque a alegria de servir me será plenamente satisfatória. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores.